Será que o processo judicial é sempre a melhor resposta a um conflito trabalhista? O que o setor de saúde tem ensinado sobre as novas formas de contratar e de resolver disputas? Este segmento tem desafios próprios quando se trata da judicialização das relações de trabalho. E as soluções extrajudiciais, como a mediação e a arbitragem, podem ser caminhos para prevenir litígios. Esses são os temas do novo episódio da série em videocast Novas Relações de Trabalho, produzido pelo Estúdio J com o patrocínio do SEDES. Em 6 capítulos, o professor Nelson Manrich, referência em Direito do Trabalho e professor da USP, e a doutora Alessandra Boscovic recebem outros grandes nomes diretamente envolvidos com o estudo dessas questões. Eles são coautores do livro Novas Relações de Trabalho e Novos Modelos de Proteção, organizado pelo professor Manrich e pela doutora Alessandra. Eu sou Roberto Maltic, jornalista do Jota, e terei o prazer de acompanhar essa proveitosa conversa de um lugar privilegiado, hoje aqui ao lado da doutora Alessandra. Os 2 primeiros episódios foram gravados na Casa J em Brasília e os outros 4 episódios estão sendo gravados aqui, nos estúdios da Under Control, em São Paulo. Nesse programa, recebemos 2 convidados especiais que não assinam um livro, mas que vão dar uma visão complementar sobre a resolução de conflitos. Dr. Clóvis Veloso de Queiroz Neto, diretor de Relações de Trabalho e Sindical da Confederação Nacional de Saúde, e a doutora Ana Lúcia Pereira, ex-presidente e atual diretora de eventos e coordenadora do Comitê de Arbitragem e Mediação Trabalhista do CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Arbitragem e Mediação. Doutora Alessandra, senhora com a palavra, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, Roberto, por nos receber aqui nesse podcast. Gostaria inicialmente de agradecer ao Jota pela calorosa recepção e também expressar o meu agradecimento, os meus cumprimentos ao professor Nelson, co-coordenador dessa obra, um grande mentor para mim e para todos, certamente, que nos ouvem. Cumprimentar também os nossos ouvintes, os nossos espectadores e, em especial, os nossos convidados de hoje, nesse bate-papo que teremos nesses próximos minutos. Doutora Ana Lúcia, doutor Clóvis, é um prazer tê-los aqui conosco. E já, de antemão, tomo aqui a liberdade de, doravante, não mais chamá-los de doutores, e sim diretamente pelo nome, para a gente ter um bate-papo mais informal, mais descontraído e mais agradável, inclusive, para quem estiver nos acompanhando. Vou iniciar, então, a nossa conversa de hoje direcionando uma pergunta aqui para o Clóvis, que tem uma área de atuação, de conhecimento específica para o setor da saúde, que é um dos setores econômicos, talvez, de maior expressão no nosso país. Não é o único, mas, enfim, está no grupo seleto de setores muito importantes e que tem características muito próprias, né? Então, na área da saúde, pensando na realidade dos hospitais, a gente tem situações de trabalhos em regimes de plantão, sobreaviso, a gente tem profissionais com altíssima especialização, né, pensando aqui especialmente em médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e afins, prestação de serviço que acontece em múltiplos estabelecimentos, profissionais que, por escolha, né, muitas vezes atuam em mais de um estabelecimento de saúde, ou mantém um consultório particular concomitante, tem uma atividade acadêmica paralela, enfim. Então, pensando nesse setor da saúde, né, hoje, além daquele tradicional vínculo de emprego, em que a gente tem marcada a subordinação, em que a gente tem uma dependência muito evidente, existem muitos profissionais que prestam serviços de maneira autônoma, por contratos civis, né? Um contrato de prestação de serviços autônomos ou até mediante a constituição de uma pessoa jurídica, né? A PJ ou a pejotização, como se convencionou chamar com o passar do tempo. Nesses casos, normalmente a gente tem uma grande especialidade técnica, liberdade de trabalho, autonomia, como eu disse, para decidir quando e como prestar esse serviço, e outras características que também podem remeter àquele conceito da CLT, da hipersuficiência, ainda que inaplicável a esses contratos.
Então, eu queria ouvi-lo, Clóvis, sobre esses desafios trabalhistas que são atualmente enfrentados pelo setor da saúde e como a judicialização disso tem, de certa maneira, impactado os modelos de contratação no setor, tanto os modelos empregatícios como também esses contratos civis que eu mencionei anteriormente. Bom, obrigado, Alessandra. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Jota e ao professor Manriche pelo honroso convite para que a CN Saúde estivesse aqui representada falando de um tema tão importante para nós, que são as relações de trabalho. E eu começo contextualizando o nosso setor, porque poucas pessoas têm noção do tamanho que é o setor da saúde no Brasil. Nós somos o terceiro setor que mais emprega no país. Emprega seletista. Aqui nós não estamos contabilizando nem servidor público. Seletista, trabalhador seletista, nós somos o terceiro setor que mais emprega. Hoje o nosso estoque de trabalhadores, estoque é um nome que se dá tecnicamente à quantidade de trabalhadores em um determinado segmento. E aí, já trazendo até um dado que saiu ontem, né, do Ministério do Trabalho, sobre o número de trabalhadores na saúde, nós alcançamos, no mês de julho, no mês de junho, 3,2 milhões de trabalhadores seletistas na saúde, com vinculação direta às empresas prestadoras de serviço na saúde. Só para as pessoas terem noção do qual é esse tamanho, nós somos mais do que a construção civil no país. Nós somos 3 vezes o setor bancário do país. É um setor que só cresce. Mês a mês, ele só tem saldo positivo na geração de postos de trabalho. E nós temos algumas características que são do nosso setor. Uma delas é que quase 80% do nosso estoque de trabalhadores são formados por trabalhadoras, ou seja, é ocupado pelo gênero feminino, quase 80%. Uma outra característica importante é que o setor da saúde ele faz a política do primeiro emprego de uma forma muito natural. Nós contratamos, a faixa que mais se contrata no setor da saúde é 18 a 24 anos. Então, nós somos um setor que abre portas para o primeiro emprego. E as ocupações, ou melhor dizendo, o grau de escolaridade que mais se contrata também no nosso setor é o médio completo, que basicamente é o técnico, né, de enfermagem, e o superior completo, que também é muito a cargo do segmento, né, dos trabalhadores aí da enfermagem, que são as duas categorias de trabalhadores que nós mais contratamos, que são o técnico e a enfermagem em si. Mas hoje, no nosso segmento, por exemplo, num grande hospital, existem mais de 100 categorias de trabalhadores trabalhando ali dentro. Hoje, o setor da saúde tomou uma dimensão tão grande que até chefe de cozinha nós temos. Então, quando a gente fala do setor da saúde, nós estamos falando de um segmento que hoje representa 10% do PIB brasileiro. Daí, realmente, da sua fala, né, da importância desse setor para o país, por uma série de situações, de ser uma atividade essencial, uma atividade, né, que a população tem envelhecido e cada vez mais necessitam de cuidados, razões pelas quais o setor só cresce. E não é só cresce no Brasil, cresce no mundo como um todo. Então, esse é desse setor que nós estamos aqui tratando. E indo direto na sua indagação, nós temos aqui, como um setor dessa dimensão, nós temos também números que correspondem com a nossa importância e com o nosso tamanho. Então, enfrentamos discussões trabalhistas das mais diversas formas e pedidos e discussões nos acometem no nosso segmento. Agora, sobre a questão específica
do que é chamado de pejotização. Nós somos um setor também com características próprias nesse sentido. Hoje, atividades, por exemplo, do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, eles se tornaram arranjos dentro dos estabelecimentos, dos prestadores de serviço, características que levam a criação de uma personalidade jurídica da pessoa jurídica. Por quê? Porque não dá mais, eles não se enquadram mais naquelas regras específicas da CLT de 43. Né? Hoje, e aí o exemplo que você deu, hoje um médico, se nós pegarmos um médico de cidades interioranas, nós temos assim, esse médico presta serviço no que seria no hospital, na Santa Casa, ele tem a clínica dele, ele tem outras formas e tudo isso junto e misturado. Então não dá mais para o médico ficar vinculado àquelas 20 horas, 40 horas semanais, e isso por interesse dele próprio. O médico hoje é visto, e aqui eu estou dando exemplo do médico, que poderia ser o fisioterapeuta, poderia ser outras funções, outros tipos de trabalhadores, de prestadores de serviço também. Né? Hoje eles têm essa necessidade por interesse próprio, né, até de ter liberdade na sua prestação de serviço. Então, isso faz com que o nosso setor se adapte também a essa situação. É muito difícil hoje você encontrar um médico com vínculo seletista. Não há desejo da categoria para estar vinculado a um único estabelecimento. Ele tem interesse de prestar serviços em vários estabelecimentos ao mesmo tempo. Muitas das vezes também esses médicos se juntam, se organizam em cooperativas médicas, e essa cooperativa presta serviço em todos os estabelecimentos de saúde daquele município ou daquela região. É muito interessante essas informações, né, que você traz para a gente aqui, porque evidenciam que esses modelos de contratação, o modelo da CLT, o modelo da relação de emprego subordinado e também da prestação de serviços autônomos, são modelos que podem perfeitamente coexistir, né? Então, o que você está evidenciando, se eu compreendi de forma adequada, é que num contexto hospitalar, né, num ambiente tão amplo e, ao mesmo tempo, plural, há espaço e há necessidade de alguns profissionais prestarem serviços de forma subordinada, com horário fixo, evidentemente, seguindo ali os requisitos estabelecidos pela CLT para um vínculo de emprego, e nesses casos há um vínculo de emprego, tanto que você apresentou os números, né, de postos de trabalho formal seletistas que o setor da saúde mantém atualmente em funcionamento, e ao mesmo tempo existe uma parcela, um universo de trabalhadores diferenciados, por assim dizer, que tem características de prestação de serviço diferentes que levam eles próprios, muitas vezes, a desejar um modelo de contratação com mais liberdade. E aí entrariam as pessoas jurídicas ou outras constituições civis, que não necessariamente esse formato. De uma maneira, assim, bem objetiva, né, até para o nosso leitor eventualmente ter um pouco mais de clareza sobre isso, quais seriam, então, essas características que você vislumbra na prestação de serviços? Vamos pensar no médico, especificamente, para dar até uma visão quase ilustrativa para quem nos ouve, que o diferencia dos demais trabalhadores CLT e que justificam essa contratação diferenciada de maneira legítima, de maneira não fraudulenta, como muitas vezes se tende a associar à pejotização. A gente vê que muitas vezes o conceito de pejotização ele vem impregnado de uma valoração negativa por até um contexto histórico de como esse conceito foi desenhado, o termo, né, como ele surgiu, embora ele tenha ganhado outro significado hoje em dia, e como, então, a gente percebe que existe esse cenário em que não se vislumbra
nenhum aspecto negativo, muito pelo contrário, há um desejo do profissional em seguir dessa maneira. Bom, Alessandra, excelente pergunta. E aí, usando o médico como referência, o médico, dentro do nosso contexto da saúde, ele não é só um prestador de serviço que leva a sua expertise altamente especializada para dentro do ambiente hospitalar. Ele faz parte, ele é um parceiro do negócio. E por que ele é um parceiro do negócio? Porque é o médico que escolhe hoje no país aonde ele vai operar, por exemplo, aonde ele vai fazer uma cirurgia. Então ele pode levar o seu paciente para fazer a cirurgia tanto no hospital A, como no hospital B, como no hospital C, e razão pela qual existe essa busca entre o ambiente hospitalar, né, o estabelecimento hospitalar e o médico, de uma verdadeira parceria civil, uma parceria comercial, onde você traz o seu paciente para fazer a sua cirurgia aqui no meu ambiente, né, aqui no meu estabelecimento, e, em contrapartida, eu te dou condições melhores, eu te dou formas melhores, às vezes, eu te remunero melhor. Né? Então, essa parceria, ela mostra que não é uma relação de emprego, ela é uma relação comercial, né? Onde você traz o paciente para dentro do meu estabelecimento hospitalar e, em contrapartida, eu te dou condições melhores. Né? E essas condições podem variar de N formas, das coisas mais simples, que levam a um estacionamento gratuito, uma entrada melhor, uma sala de espera, uma sala de alimentação melhor. Né? Razão para uma das dificuldades que nós temos, inclusive dentro do nosso setor, é que outras categorias da área da saúde não conseguem entender essa relação comercial. Muitas das vezes o próprio médico é utilizado pela área da enfermagem como uma referência de nível de relação de trabalho aonde se quer chegar. Só que com o médico eu não tenho relação de trabalho. Eu tenho com o médico uma relação comercial. Ele é o meu parceiro comercial. Ele me ajuda a deixar o estabelecimento hospitalar de pé. Né? Porque como nós somos um estabelecimento privado, nós precisamos ter lucro. Né? Para ter lucro, com o lucro que nós aumentamos os postos de trabalho, nós melhoramos as condições, melhoramos as prestações de serviço, que na saúde hoje é altamente especializado. Então, é por aí que eu acredito que demonstra a diferença entre um trabalhador com vínculo seletista, que tem lá, né, como consta lá na CLT, tem lá a sua jornada de trabalho definida, tem lá a sua remuneração, a sua dependência e outras situações que com o médico não existe esse tipo de relação. Muito obrigada. Eu volto logo mais contigo, mas eu gostaria agora de conversar um pouquinho com a Ana Lúcia e trazer a Ana Lúcia para a discussão agora um pouquinho da sua experiência em relação à arbitragem, à mediação e como isso se relaciona ou é impactado pela judicialização que a gente percebe, especialmente aqui em matéria trabalhista, que é o objeto da nossa conversa, e que a gente tem dados recentes que demonstram que tem aumentado novamente, né, a judicialização. Houve uma queda do número de ações propostas na Justiça do Trabalho logo da entrada em vigor da reforma trabalhista em 2017, mas essa curva foi invertida recentemente e agora o número de ações tem aumentado novamente. Então, a gente sabe que a mediação, a conciliação e mesmo a arbitragem, eles têm, enquanto ferramentas extrajudiciais de resolução de conflitos, têm um objetivo de evitar justamente que se chegue a isso, se dependa da justiça, e que seja a Justiça do Trabalho ou qualquer outra esfera, pensando até que esses institutos transcendem
a área trabalhista. Na sua opinião, o que ainda impede a consolidação de soluções extrajudiciais no Brasil para os casos envolvendo contratos empresariais e especialmente trabalhistas ou contratos empresariais de prestadores de serviço, né, que são pessoas jurídicas e, portanto, entram nessa discussão, nesse espaço de conceito da pejotização? E ainda, né, como as empresas e até mesmo os sindicatos, se é que podem, poderiam usar essas ferramentas de forma estratégica? Quais são as suas impressões sobre isso e a sua experiência? Por favor. Bom, inicialmente agradecer o convite em nome do CONIMA, agradecer ao professor Manriche e agradecer ao Jota pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto, que é um assunto muito, vamos dizer assim, ele traz diversidade sobre o que pensar na forma de solucionar os conflitos, em especial a área trabalhista. Deixa eu só fazer um pouquinho de contextualização histórica, só para a gente entender o porquê que a gente está hoje no que está. Quando nós tivemos a lei de arbitragem instituída lá em 96, por incrível que pareça, a arbitragem trabalhista foi um dos primeiros setores que se não aventuraram, vamos dizer assim, mas tiveram a ousadia de pensar em colocar arbitragem para resolver conflitos trabalhistas. Na oportunidade, ninguém sabia o que era arbitragem de direito, como utilizar a arbitragem de direito e como que ela iria se dar na área trabalhista por questão da hipossuficiência, da questão do vínculo empregatício, da necessidade do sindicato estar presente, enfim, para você dar todas as condições e garantias de segurança, tanto para o empresário quanto para o empregado. Na oportunidade, com a utilização da arbitragem na área trabalhista, tentativas e erros, não estava na CLT, era só uma tese, era uma defesa de uma tese da possibilidade de utilizar a arbitragem no direito trabalhista. Por quê? Porque entendia que os direitos trabalhistas, em especial após o encerramento do contrato de trabalho, eles se tornavam disponíveis, que essa era a grande discussão. Todavia, não era o entendimento do Ministério Público. O Ministério Público entendia que direito do trabalho, direito trabalhista era indisponível e renunciável. Logo, a arbitragem só podia para direito disponível. Conclusão, não se podia arbitragem em direitos trabalhistas. E isso foi uma discussão longa, por anos e anos e anos a fio, onde o Ministério Público, principiologicamente, entendia que não se podia arbitragem na área de trabalho, na área do direito do trabalho. Mesmo com essa questão do Ministério Público, e corroborado por muitas sentenças da Justiça do Trabalho, onde a Justiça do Trabalho também entendia que não se podia, isso foi criando uma certa desconfiança do empresariado em utilizar a arbitragem no setor trabalhista. Por quê? Porque não se tinha a segurança de que, uma vez feita a arbitragem, ela não seria discutida novamente no direito trabalhista. Mesmo assim, aqueles que acreditavam na área, acreditavam na utilização da arbitragem no setor, continuavam, no caso, as câmaras, né? Todas as câmaras. Houveram muitos problemas na utilização da arbitragem no setor trabalhista? Com certeza houveram. Não todas as arbitragens feitas na área trabalhista obedeciam os melhores critérios das boas práticas. Com certeza, mas também haviam boas arbitragens sérias, realmente com o objetivo de se utilizar isso como solução de conflitos. Para nós arbitralistas, que a gente fala, né, nós arbitralistas, quando veio a reforma trabalhista e trouxe a arbitragem dentro da CLT, foi um sonho numa noite de verão, sabe? Porque jamais imaginaríamos que seria possível incluir a arbitragem no ordenamento jurídico trabalhista, uma vez que até então a gente tinha uma briga ferrenha na defesa da possibilidade de se utilizar a arbitragem na área trabalhista por conta daquela tese.
Direito trabalhista disponível ou indisponível? Essa era a grande celeuma, era a grande tese, era a grande discussão, tanto no judiciário quanto fora do judiciário. Defendíamos de que, ora, direito trabalhista, após o encerramento do contrato de trabalho, que era a tese unânime, os direitos se tornavam disponíveis. Senão, o que a gente fazia na Justiça do Trabalho quando a gente sempre, a primeira coisa que a gente faz é uma tentativa de acordo. Só por aí a gente colocava de que, olha, se eu consigo fazer acordo lá na Justiça do Trabalho, então o direito é disponível. Se o direito é disponível, logo eu posso fazer na arbitragem. Mas a Justiça do Trabalho começou a sedimentar. Engraçado que a gente teve assim, uma primeira leva de jurisprudências favoráveis, né? As primeiras decisões do TST eram favoráveis, aí mudou a composição do TST e aí mudou o entendimento, começando a vir então várias jurisprudências negativas dizendo que não. Até que veio então a reforma trabalhista e aí incluiu a arbitragem no setor trabalhista, 507A, estabelecendo o critério para se utilizar a arbitragem, 2 pisos do salário da Previdência e cláusula compromissória, remuneração só podendo ser com 2 pisos e colocando cláusula compromissória. Mas nada disse com relação, por exemplo, a fazer arbitragem pós-encerramento do contrato de trabalho por meio de compromisso arbitral. Portanto, nós arbitralistas entendemos que é absolutamente possível, perfeitamente aceitável, você resolver os conflitos pela arbitragem com pós-encerramento do contrato de trabalho por compromisso arbitral. Porém, esse passado que a área trabalhista, a arbitragem trabalhista enfrentou com todas a repercussão negativa da jurisprudência e o Ministério Público, o trabalho que o Ministério Público fez, e ele foi muito enfático, muito incisivo, trazendo muitas câmaras com ações civis públicas, sabe, empresas, ele ia atrás das empresas que utilizavam a arbitragem. Então isso foi tirando, as empresas começaram a pensar o seguinte: para que eu vou entrar nessa luta? Para que eu vou entrar nessa briga? Então, assim, ok, não querem, vai me trazer uma dor de cabeça maior, então eu continuo indo na justiça, tá bom. Então, isso trouxe uma insegurança para a utilização por parte do empresariado, por parte dos setores, trouxe uma certa insegurança em utilizar a arbitragem no setor trabalhista. Quando veio a reforma, a gente começou a fazer o trabalho de novo, sabe? Começar a remar novamente. A gente botou o barquinho de novo no rio e estamos remando de novo para poder conquistar esta confiança. Ministério Público, depois da reforma trabalhista, parece que acalmou, achou outras situações para poder, não veio mais em cima da arbitragem trabalhista. A jurisprudência também acalmou. A Justiça do Trabalho começou quando tinha a cláusula compromissória, ok, competência, não é mais da Justiça do Trabalho, passa a ser da arbitragem, desde que é obedecida à questão do 507A, e o compromisso arbitral, como a gente sempre defendia antes, assim, quem pode o mais, pode o menos. Né? Se eu poderia, no caso, a Constituição estabelecia que a arbitragem poderia direitos coletivos, se eu posso mais que os direitos coletivos, poderia o menos que eram direitos individuais. O Ministério Público não entendia desse jeito e a Justiça do Trabalho também não entendia desse jeito. Com a mudança na CLT, aí não tinha mais o que discutir, o mais ou menos, e passou a aceitar, então, a arbitragem nos dissídios individuais. Mas, sabe, o estrago já tinha sido feito, vamos chamar assim, a gente tem que recuperar a confiança do empresariado e aguardar que o judiciário solidifique essa jurisprudência no sentido de que, ok, uma vez tendo arbitragem, cláusula compromissória ou feito pelo compromisso arbitral e sendo uma boa arbitragem, obedecendo às boas práticas, ressalto isso, ela é válida e legal. E aí o que acontece? Você pergunta para mim, por que nós não temos mais arbitragem? E há uma curva ascendente de judicialização. Isso porque tem um monte de arbitragem sendo feita e um monte de mediação sendo feita. Então, isso não está computado nessa judicialização. Imagine como essa curva, então, estaria
se não tivesse arbitragem e mediação sendo feita no âmbito trabalhista, porque pensa o seguinte, aquilo que você resolve na área trabalhista e na área da mediação não vai parar na justiça. Então, os conflitos já estão sendo solucionados. E o número de arbitragens trabalhistas e mediação que estão sendo feitas é grande. Porém, não aparece nas estatísticas, porque justamente os conflitos já estão sendo solucionados. Na área de prestação de serviço, na área dos contratos de, vamos chamar, pejotização, a maioria, muitos contratos, eu não vou dizer a maioria, porque eu não tenho condições de estabelecer estatisticamente para você isso, mas cada vez mais estão sendo incluídas as cláusulas compromissórias nesses contratos de prestação de serviço, ou esses contratos de prestação de serviços, na oportunidade das suas rescisões, vão sendo resolvidos na arbitragem ou na mediação, de forma que esses conflitos já estão sendo naturalmente solucionados e não aparecem nas estatísticas do Poder Judiciário. Então, assim, essa curva é ascendente. Imagine como seria se não tivesse arbitragem e mediação. Interessante. E assim, esse aspecto cultural que você muito bem colocou, ele aparece em outros institutos da própria CLT e que foram perdendo efetividade, por assim dizer, até o ponto que deixaram de existir, seja por reforma legislativa ou outro meio. Então, me ocorre, por exemplo, a homologação sindical rescisória, né, que estava prevista no artigo 477 da CLT, que exigia, então, que no término do contrato de trabalho que tivesse mais de 1 ano de vigência, as partes fossem ao sindicato para homologação. Só que a gente percebe que socialmente, jurisprudencialmente, culturalmente, não havia uma confiança nessa homologação, era feita aquela ressalva genérica e, portanto, isso de nada valia, a ponto que a reforma de 17 extirpou isso da CLT. As comissões de conciliação prévia nos sindicatos, que eram um instituto em tese, em construção, maravilhoso, né? Mas que também a falta de confiança que se tinha no resultado da conciliação feita no sindicato, especialmente por parte da empresa, no sentido de que aquilo que ela conciliasse no sindicato seria efetivamente respeitado posteriormente, inclusive em casos de judicialização, essa insegurança fez com que fosse cada vez menos utilizado, as empresas deixavam de comparecer no sindicato, até que o Supremo, né, coloca fim a isso ao dizer que não é obrigatório passar pela CCP antes do ajuizamento da ação. Então, tem outros institutos que a gente percebe, não como a arbitragem, mas que também envolveriam uma solução extrajudicial de conflitos, que culturalmente não vingaram, não prosperaram. E aí, desculpa, fica à vontade. Não, só para acrescentar essa tua fala, a gente tem hoje na CLT hoje a quitação anual, que ainda é muito pouco utilizada, a quitação anual, que é um excelente instrumento de solução de conflitos, apesar de não ser institucionalizado com uma arbitragem, ou mediação, ou CCP, ou uma coisa, mas é um excelente mecanismo de solução de conflito, porque você reduz aquela demanda. Em vez de 5 anos, se a empresa utilizar adequadamente a quitação anual, com a participação do sindicato, e aí você pode ter os mecanismos da mediação, ou até mesmo da arbitragem, com a participação do sindicato, você vai reduzindo ele chamou de estoque a quantidade, mas assim, você vai reduzindo o tamanho ou a quantidade de demanda de conflitos que você pode ter se você utilizar o passivo, se você utilizar bem a quitação anual. E ainda é muito pouco utilizado a quitação anual do contrato de trabalho. Então, assim, mesmo uma ferramenta atual, dinâmica, e super interessante que não é muito utilizada. Não sei por que cargas d'água os sindicatos não se interessam em utilizar esta questão. E isso faz parte de uma questão de segurança jurídica. As empresas não têm segurança jurídica de que se eu fizer essa quitação anual, realmente eu estou dando quitação. E aí a gente volta a esse aspecto cultural de que a transação só é legítima, só é válida quando feita em juízo ou mediante homologação do juízo. Porque a reforma de 17 trouxe também para a CLT a jurisdição voluntária, né? A possibilidade, então,
de se celebrar um acordo extrajudicial e levar em juízo para a homologação. Ou seja, esse acordo só é válido se houver o carimbo do juiz dizendo eu estou de acordo com isso, ou eu homologo isso. Que no caso da mediação, por exemplo, ela acaba sendo utilizada nesse sentido. Já a arbitragem, eu não preciso dessa homologação judicial, porque a arbitragem por si só já dá esta quitação, porque ela é jurisdição também. Perfeito. Então, eu não preciso dessa homologação. Na mediação, aí muitas empresas, para ter esta segurança, porque não tem a segurança no próprio Instituto da Mediação, porque a mediação não dá esta quitação, que a gente chama de quitação geral, porque é isso que importa para o empresariado, no final das contas. Quando eu vou, eles deixam aí, tá bom, você quer ir, então vai lá na justiça, porque é o único meio de que eu tenha efetivamente a quitação e a garantia de que isso nunca mais vai se tornar um processo, alguma discussão no futuro. Então, na própria mediação, você utiliza dessa jurisdição voluntária para poder dar essa quitação só como realmente uma garantia de que o empregado não vai amanhã desistir ou mudar de ideia de que não foi um bom acordo e aí eu vou, então, reclamar mais. Mas isso é culpa de quem, Alessandra? Quem é que provoca tudo isso? Qual é o grande problema neste meio todo? Tanto pela segurança, pela maior assertividade, pela segurança jurídica, por um lado, de garantir que aquilo que foi acordado realmente se cumpra, ou pela necessidade de se institucionalizar, ou de instituir, ou de se judicializar mais isso. São os operadores do direito. Assim, tudo isso passa por uma mudança cultural nos operadores de direito, que aí, uma vez os operadores de direito, e aí eu falo da arbitragem tanto no setor civil, também na área civil, quanto na área trabalhista, arbitragem como um todo, mediação como um todo, como instituto, os operadores de direito, que são os grandes atores, que fazem com que isso seja um instituto que se sedimente ou não, tá? Esse é o nosso trabalho. CONIMA, por exemplo, é conversar com os operadores de direito, que são os advogados. É ele que vai levar a coisa por um lado ou pelo outro. Maravilhoso. E, inclusive, esses dados, embora não dados concretos, mas essa informação, né, que você nos trouxe de que o uso da arbitragem, o número de arbitragens tem crescido. Sim. A gente não sabe se na mesma proporção da judicialização, se mais, se menos, mas tem crescido, né? Isso é interessante para a gente. Quem eventualmente não atua com a arbitragem, não tem um contato tão próximo como você tem, ouve ou toma conhecimento desses dados do CNJ, do número de ações, que isso é público, né? E ganha uma grande repercussão, mas a gente não tem esse outro lado da informação, então muitas vezes acaba ficando realmente incompleto o cenário que a gente tem em mente. Então, gostei de ouvir isso, é interessante. Só para completar, imagine o seguinte, você é uma advogada de uma grande empresa, o teu cliente pede para você falar, Alessandra, eu escutei uma coisa falada de arbitragem para solução de conflitos trabalhistas, achei interessante. Me veja como é que é juridicamente, se isso realmente vale a pena eu implantar na empresa. O que você vai fazer como operadora do direito e advogada da empresa? Você vai fazer uma pesquisa, não vai? Uhum. E aí o que você vai encontrar nessa pesquisa de jurisprudência? Uma série de coisas negativas. Quando você encontra uma série de situações negativas, qual é o retorno que você vai dar para a empresa? Porque você não tem um outro lado. Você vai dar um retorno para a empresa, tipo, olha, a jurisprudência não é boa, não é favorável. Então, por cautela, eu vou recomendar negativo. Então, essa é a questão do operador. Então, o trabalho que a gente tem que fazer, os arbitralistas, e que a gente faz, é assim, mostrar para a Alessandra que, olha, não, ignora um pouco essa arbitragem, vamos pensar na arbitragem como uma grande ferramenta de solução de conflitos, utilize para você ver como você vai achar que é uma boa ferramenta. Aí, uma vez que você começa a utilizar, você continua e você se adapta a esse procedimento. Excelente, excelente. Aproveitando, você quer falar, Clóvis? Fica à vontade. Eu ia te passar a palavra, mas vai com fé. Obrigado. É que esse tema é tão, realmente, a solução de conflitos, né, fora da justiça, e aqui no nosso âmbito, fora da justiça do trabalho, ele é tão instigante, né, ele é tão apaixonante, né, quando a sociedade se organiza para se autorregular, para se auto-resolver os seus conflitos entre particulares.
que eu vejo, eu sou entusiasta da arbitragem, da mediação, e vejo, Alessandra, que muitos daqueles que criticaram a mediação, a arbitragem lá no seu começo, que resultaram nessa insegurança jurídica das empresas de utilizar esses mecanismos, criaram as suas próprias mediações. Hoje, na Justiça do Trabalho, né, no TST e agora também nos Tribunais Regionais do Trabalho, existem as mediações dentro do âmbito da Justiça do Trabalho. São os Sejusques. No Ministério Público do Trabalho tem o NUPIA, que é uma mediação também, e que funciona. Né? Nós já utilizamos o NUPIA diversas vezes. Sejusque, da mesma maneira. Então, assim, me parece que a crítica está única e exclusivamente quando a mediação é privada. E não deveria existir. A mediação, a arbitragem privada, ela tem os seus regulamentos. Se seguidos, eles deveriam valer da mesma forma que vale a mediação que eu faço, seja no NUPIA, no Ministério Público do Trabalho, que é uma iniciativa louvável do Ministério Público do Trabalho, e dos Sejusques na Justiça do Trabalho, que dá celeridade à solução de um conflito. Nós, advogados trabalhistas, sabemos o tempo que leva um julgamento de uma ação de primeira instância, segunda instância, e de terceira no Tribunal Superior do Trabalho, né? Qual é o tempo que se leva para ver aquele conflito de fato resolvido? Situações essas que poderiam ser, não vou dizer fácil, porque não é fácil fazer arbitragem, mas tornariam muito mais célere uma discussão e uma solução que ficaria boa para ambas as partes, que é isso. Essa é a ideia. Que a arbitragem, o princípio da arbitragem e da mediação é que não tem ganhador e perdedor. É a política do ganha-ganha. Os dois vão ganhar e os dois vão perder. Ou seja, é a busca de chegar no meio termo, de um consenso, porque também se não houver consenso, a arbitragem não funcionou, a mediação a arbitragem não é o caso, mas a mediação não funcionou. É a busca de que tá bom para você até aqui, tá bom para mim até aqui, problema resolvido. É interessante essa sua fala, Clóvis, porque ela remete de novo à questão cultural que a gente vinha comentando, de haver um controle, não sei se controle seria a melhor palavra, mas eu vou usá-la aqui de uma maneira... A necessidade da chancela do Estado. Exato. Então, se a conciliação ocorre em juízo, se a mediação ocorre nos olhos do poder público, né? Se há um acordo extrajudicial, mas ele é trazido à homologação, então isso facilmente é validado, aceito. Quando isso acontece fora dos olhos do poder público é que existe uma resistência maior, que concordo com você, não deveria haver se os procedimentos forem estritamente observados, né? Existe uma regulação para garantir que esses processos não no sentido judicial, né, esses procedimentos sejam corretos, que haja uma lisura, uma imparcialidade e tudo mais. As informações que a Ana trouxe para a gente, de que tem havido um aumento do uso da arbitragem, me parecem auspiciosas, talvez ainda não como gostaríamos, mas mostram que, de fato, tem havido um aumento também da arbitragem enquanto resolução de conflitos, e aí longe dos olhos do poder público. Então, talvez tenha aí um caminho que não vai ser fácil, não vai ser curto, mas um caminho já pavimentado, com uma luz aí direcionando para onde se seguir. Não, o caminho hoje, só para complementar, o caminho hoje a ser pavimentado é um caminho muito melhor do que quando a gente começou. Eu brinco sempre que quando a gente começou na arbitragem trabalhista, a gente tinha um canivetinho suíço e uma grande floresta amazônica. E a gente tinha que abrir o espaço, a picada, né? Abrir a passagem com o canivetinho suíço. Hoje a gente já tem uma estrada asfaltada. É uma questão de saber para onde a gente vai e como que a gente vai. Então, o
caminho hoje é muito mais tranquilo. É só os operadores de direito que a gente precisa trazer a segurança de que, olha, pode usar arbitragem, pode usar a mediação, sem necessidade da chancela do Estado, que ela será válida, ela será ratificada pelo Poder Judiciário, caso vá lá questioná-la, ela vai ser ratificada pelo Poder Judiciário. Perfeito. Perfeito. Eu tinha aqui uma série de perguntas, de assuntos que eu queria ainda trazer para discutir com vocês, mas é bom quando a conversa flui, que a gente vai indo, vai saindo do script e vai ficando muito mais rico, muito mais interessante, creio eu. Então, eu vou jogar talvez aqui uma pergunta final, que é direcionada a ambos, gostaria de ouvi-los sobre isso, que seria como a gente poderia trabalhar, como a gente poderia construir um sistema mais confiável, um sistema lato sensu, mais confiável, no qual as partes respeitassem os contratos firmados, e aí pensando também em cumprimento contratual, no sentido de não haver uso inadequado de contratos para fins de fraude ou algo do gênero, e também que haja mecanismos eficientes e eficazes de resolução desses conflitos que não dependam exclusivamente da justiça. Então, como a gente poderia trabalhar enquanto operadores do direito, já que, segundo a Ana colocou, e eu acho que concordo com ela, de que parte do problema somos nós, operadores do direito como um todo, como nós poderíamos contribuir? Primeiro, para que esses contratos civis, quando legítimos, quando realmente tratem de uma situação ou regulamentada por lei, como é o caso das franquias, por exemplo, ou que documentem uma relação que realmente não é subordinada, que realmente tem autonomia, como é o caso dos médicos, ou que tem algum outro tipo de regulação, lei dos motoristas, lei do salão parceiro, enfim, tantos outros julgamentos já ocorridos pelo STF, para que esses contratos sejam aplicados de forma correta, sejam reconhecidos, tenham a sua legitimidade reconhecida, até pensando aqui em tema 1389 do Supremo, a gente acabou não explorando, mas acho que o Clóvis vai entrar nisso. E como a gente poderia aproveitar esses métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, especialmente a arbitragem, e dar maior segurança e dar maior efetividade para isso. Então eu jogo a bomba e saio correndo. Quem começa? Você, Cláudio. Eu começo. Você começa. Então tá bom. Eu vejo que para nós, operadores do direito, aquilo que nós chamamos da busca da segurança jurídica, ela só vai se dar após o julgamento do tema 389. Qualquer outra caminho que venhamos a trilhar neste momento, como a Ana colocou, e aí não chamei de doutora Ana, como a Ana colocou, eu, se estivesse naquele exemplo que ela deu, eu também falaria ao meu cliente para não ir por esse caminho. Iria sugerir, por exemplo, a depender do conflito, da característica do conflito, procurar no PIA, que é o Ministério Público do Trabalho, procurar o próprio Judiciário para fazer a minha mediação no âmbito do Judiciário, porque eu sei que ali eu traria uma segurança jurídica para o meu cliente. Então, na nossa situação específica, no nosso meio, o julgamento 1389, o aguardado julgamento do tema 1389, é o que vai trazer essa segurança jurídica. Talvez agora na audiência pública que está prevista para o mês de setembro, nós já tenhamos um vislumbre do que pode vir, mediante as manifestações das pessoas, das entidades que lá estarão, de falas de ministros que estarão presentes e acompanharão e poderão dar algum indicativo para onde eles estão olhando, mas essa regulamentação, essa decisão do Supremo é o que nos traz a maior segurança jurídica. E falando da mediação especificamente, entrando aqui na arbitragem, entrando na temática da Ana, como uma pessoa que acompanha convenções coletivas de trabalho, todos os meses, olhando o que está sendo negociado,
eu vejo que as convenções ainda estão muito aquém do que poderiam negociar. Por exemplo, a cláusula colocada da quitação anual raramente é utilizada, né, que é um instrumento válido, mas raramente é utilizada. E eu vejo que isso está sendo dessa maneira muito pelo histórico que a Ana colocou, dessa insegurança, e como você também colocou, Alessandra, assim, as comissões de conciliação prévia e outras tentativas que se deram no passado, trouxe para o empresariado uma sensação de aguardar para ver. Será que isso vai pegar? Né? Aquela lei que pega e aquela lei que não pega. Então, será que isso vai pegar? Será que se eu utilizar essa ferramenta, eu não vou responder uma ação judicial ou mesmo uma ação civil pública na sequência? Então, as empresas estão aguardando para ver se há um amadurecimento no entendimento de que esses instrumentos de resolução de conflito são de fato válidos e podem ser utilizados. E aí, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Alessandra, Clóvis, Roberto, a base da arbitragem e da mediação é a manifestação da vontade das partes e a boa-fé. Esses são dois princípios basilares, tanto da arbitragem quanto da mediação. Não existe arbitragem se eu não tiver a vontade das duas partes. Não existe mediação se eu não tiver a vontade das duas partes, empresa e empregado. Partindo desse princípio, desta base, desse pressuposto, como fazer com que a arbitragem e a mediação seja mais utilizada? Partindo do princípio de que aquilo que foi acertado, daquilo que foi, porque já que é um interesse das duas partes, senão nós não estamos falando de arbitragem, nós não estamos falando de mediação, nós estamos falando então de solução de conflito no Poder Judiciário, porque aí a parte é obrigada a ir. E quando eu estou falando de arbitragem, eu estou falando de, olha, eu quero ir para a arbitragem para resolver o meu conflito. Eu quero ir para a mediação para resolver o meu conflito. A partir do momento que eu disse, eu quero ir, assinei um documento, eu tenho uma boa-fé. Esta boa-fé deve ser preservada depois. A boa-fé objetiva que está estabelecido naquele contrato, naquele documento, no termo de arbitragem que eu assinei ou no termo de mediação de acordo que eu assinei. Então, assim, aí eu faço aqui um convite aos operadores do direito. Não obstante a uma quantidade negativa de jurisprudências, eu faço aqui um convite aos operadores do direito, assim, eu só quebro uma cultura, eu só quebro uma questão cultural se eu tiver a ousadia de enfrentar essa cultura de forma contrária e ver como é que ela se dá. Então, eu faço aqui um convite aos operadores de direito, assim, conheçam melhor o que seja arbitragem, como utilizar a arbitragem, como utilizar a mediação, isso sempre dentro, que eu sempre falo, dentro de condições normais de pressão e temperatura, que seja condições de contratos válidos, contratos bem feitos e realmente contratos que não são para fraudar. São contratos que espelhem a realidade de uma prestação de serviço ou de um contrato de trabalho, mesmo porque não há impeditivo de usar a arbitragem no contrato de trabalho, desde que a decisão seja informada, as partes saibam exatamente o que estão fazendo, como estão fazendo, sempre acompanhadas dos seus respectivos advogados, e que com isso, feito com a decisão informada, isso seja cumprido e reconhecido depois. Eu não desista depois no meio do caminho e vá questionar isso na justiça. A boa-fé tem que prevalecer. Isso, para mim, é a base da gente manter e da gente utilizar a arbitragem, crescer a utilização tanto da arbitragem quanto da mediação. É uma decisão informada, é uma manifestação de vontade das partes e a boa-fé em utilizar esses instrumentos. Essa é a minha... Fica aqui meu agradecimento ao Jota, ao professor Mahrishi, a Alessandra, obrigada também. Clóvis, obrigada pela troca de experiências, foi um prazer. E eu vou entrar na conversa sem dizer doutores, né? Ana Lúcia Pereira, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela gentileza da sua participação conosco. Igualmente, Clóvis Veloso de Queiroz Neto, muitíssimo obrigado por participar conosco. E, claro, Alessandra Boscovic, muito obrigado por participar e conduzir essa conversa conosco. Esse foi mais um episódio do nosso videocast
Novas Relações de Trabalho, uma produção do Estúdio J com o patrocínio do SEDES. Participaram da produção deste programa, desse episódio, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Carvalho e Raquel Cavalcante. Eu sou o jornalista Roberto Maltic. Até o próximo episódio.